Use tutus que cálice tutus que daqueus, os de edifiam-se tutus que adoçam. Projeto Reina não tinha a menor intenção de ficar tocando nesse assunto, até porque isso é um tipo de coisa que todo mundo já devia saber. Mas, visto que o tempo está passando e as pessoas continuam misturando o certo com o errado e confundindo as coisas, ao ponto até de amaldiçoarem o texto bíblico, sem perceber, agora será feita a explanação sobre o conceito bíblico da predestinação. Sem se apoiar em nenhuma corrente teológica, mas só no que está escrito, de acordo com os originais. Predestinação é sim um conceito bíblico, só que as pessoas não estão conseguindo compreender isso por causa de uma praga chamada calvinismo. Calvino pegou o conceito correto e interpretou do modo errado. E como hoje em dia as pessoas olham tudo pela ótica de alguma religião que já existe, aí complicou mais ainda. No sentido que é realmente bíblico, predestinação não é sobre quem já está salvo ou não. Predestinação é sobre o fato de que tudo acontece debaixo do controle estrito de Deus. Yah não age por impulso. Tudo que ele faz é conforme um propósito que ele concebeu previamente. As pessoas que têm dons de visão profética, por exemplo, Deus fala com essas pessoas como? Deus passa diante dos olhos delas imagens de coisas que ainda vão acontecer. E é assim que funciona com o próprio Deus. Deus vê o acontecimento antes dele acontecer, passando diante dele como um filme. Acho que você já sabe disso. As próprias palavras de Deus nos dão a entender que Deus é assim. Ele vê o acontecimento antes de acontecer, passando diante dele como uma imagem. É a mesma coisa que os humanos relatam quando estão em perigo iminente de morte. Eles dizem o quê? Quando eu quase morri, a minha vida passou diante de mim como se fosse um filme. Assim, dessa forma, Deus já sabe de tudo que vai acontecer. Deus é atemporal. Para ele não existe cronologia, presente, passado, futuro. Para ele é tudo uma coisa só. É tudo linear, uma coisa só. Assim sendo, Yah, o Deus eterno, criou o homem com a própria imagem dele, para ser a representação visível da personalidade dele. De um modo reduzido, é claro, porque o homem não tem poder. Deus criou o homem com a própria imagem dele para ser a representação visível da pessoa invisível dele. Porque o ponto máximo de toda a criação de Deus é justamente isso, um ser visível e sólido que representa a própria imagem pessoal de Deus. Assim é o homem. E quando Deus viu diante de si o homem perder toda a primazia que lhe foi dada pela criação, ele concebeu o propósito da redenção para resgatar esse homem caído. Esse propósito que Deus criou inclui que ele ia se manifestar aos humanos, demonstrar a veracidade de sua existência e poder, ia dar a instrução dele para o homem aprender a praticar, no caso é a Torá. E com isso o ser humano ia poder também aprender a amar a Deus através de suas leis, que nunca são injustas. Esse propósito divino prevê também que o ser humano em pecado não é perfeito, e que por isso o ser humano ainda vai cair diversas vezes até conseguir chegar ao ponto que Deus quer. Foi por isso que Deus disponibilizou para nós uma ferramenta muito importante, uma coisa chamada arrependimento, através do qual nós podemos ser reintegrados diante dele várias vezes, espiritualmente. Yah é santo e sagrado, ele é integralmente feito de santidade, e por isso sabemos que ele odeia o pecado. Mas quando o ser humano consegue chegar ao ponto de achar ruim a prática do pecado, e quando tem a capacidade de voltar atrás em seus conceitos errados, Yah considera isso na hora de levantar aquele que está caído. A capacidade de se arrepender do mal é algo que Deus valoriza muito no ser humano. Você não precisa necessariamente ser um poço de virtude, a pessoa mais forte do mundo. Mas se você consegue achar ruim a prática do pecado, e se você é capaz de rever os seus conceitos, baseando-se na palavra de Deus, aí você tem um tesouro. Dito isso, onde é que entra a questão da predestinação como coisa bíblica? Entra na explicação literal da tradução de alguns trechos da palavra que são colocados aqui nessa explanação, que são os seguintes: Jeremias 1:5, Provérbios 16:4, João 6:44,
Atos 13:48 e Romanos 8:30. Na explicação mais bruta, mais literal do conceito de predestinação, mas o conceito correto, sem levar em conta o calvinismo. A predestinação é a visão do próprio Deus a respeito de todas as coisas. Porque Deus vê os acontecimentos antes deles acontecerem, toda a ação de Deus se baseia nas coisas que ele já sabe que vão acontecer. Eu não sei o que é que vai acontecer comigo daqui a 5 ou 10 anos, mas Deus sabe. As ações e reações dele em relação à minha pessoa estão diretamente ligadas a tudo que ele já sabe sobre mim. Que ele sabe sobre mim e eu não sei. Você entende isso? Vejamos esse texto aqui, por exemplo. Gênesis 15, versos 13, 14 e 15. Então Deus disse a Abraão: saiba com certeza que a tua descendência será peregrina em terra estrangeira e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem que servir. E depois sairá de lá com grande riqueza. E tu irás aos teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. O que isso significa? Do ponto de vista do próprio Deus, a servidão hebreia no Egito era algo que não ia deixar de acontecer. Deus falou para Abraão que aquilo ia acontecer. Se não ia deixar de acontecer, era um fato consumado. É algo que tinha que acontecer. E por ser um fato consumado, um fato que ia ter que acontecer, porque Deus declarou que ia acontecer, podemos dizer que o povo hebreu estava predestinado a passar por aquela situação de servidão no Egito. Yah contou a Abraão que o povo dele ia ser escravo, mas não disse em nenhum momento que ia desfazer essa situação. Ele usou essa situação para mostrar o poder e a existência dele dentro do Egito e para julgar o Egito. Resumindo, se Deus sabe que você vai passar por uma situação e não se propõe a mudá-la, isso quer dizer que essa situação faz parte do seu destino. Você tem que passar por aquilo, independente de ser coisa boa ou não. Eis aí o conceito de destino. Destino é o conjunto de tudo aquilo que a gente tem que passar, seja bom ou seja ruim. E predestinação é uma espécie de catálogo pré-estabelecido. Deus catalogou a destinação de um indivíduo, como foi com Jeremias, por exemplo. Jeremias 1, verso 5. Deus diz a Jeremias: antes de você nascer, eu te escolhi para ser profeta. Você entende isso? Antes de você nascer, eu te escolhi para ser profeta. Ele não perguntou a Jeremias se Jeremias aceita. Jeremias, você aceita ser profeta? Eu quero levantar um profeta, você aceita? Ele não perguntou. Ele decidiu e realizou. Se o conceito de livre-arbítrio fosse realmente bíblico, como dizem as pessoas, Deus não poderia estabelecer profetismo para um, celibato para outro, ou missão qualquer para qualquer pessoa. Até porque as missões que Deus dá para a pessoa tomam a vida da pessoa por inteiro. Se o livre-arbítrio fosse como as pessoas dizem, Deus não ia poder pegar a pessoa e dar uma missão para ela sem primeiro saber se a pessoa aceita ou não. Deus ia depender do aval do homem para tudo. Já pensou? Deus dependendo do aval do homem para fazer tudo o que ele quer fazer? Porque se dependesse de Jeremias, ele como homem comum ia querer casar, constituir família, como qualquer homem comum. Se dependesse de Jeremias, ele ia querer viver assim, normal. É por essas e outras que Deus nunca submete a investidura ministerial à escolha do homem. Provérbios 16:4. As pessoas que não sabem diferenciar o calvinismo da doutrina da predestinação jamais saberão explicar esse versículo. E toda vez que alguém não consegue explicar uma verdade desse nível, como é nesse versículo, acaba dizendo que deve ser um acréscimo, deve ser uma adulteração de texto. Provérbio 16:4. Tudo Yah fez por causa dele mesmo, e também o homem mau pro dia mau. Biblicamente, nós conhecemos esse texto de Provérbios como sendo o resultado real da sabedoria que Deus deu a Salomão. E mediante essa sabedoria, ele declara que Deus fez todas as coisas por causa dele mesmo. Interessante isso, né? Deus fez todas as coisas por causa dele mesmo. Aí você tem que pensar, Deus fez o mundo por nossa causa? Ele criou a maneira de resgatar os pecadores por causa dos pecadores em si? Na verdade, ele criou todas as coisas por causa dele mesmo. Muita gente não vai ser capaz de entender isso.
por causa dele mesmo, ou seja, para cumprir propósitos que ele tinha estabelecido previamente. Sendo Deus esse ser supremo e invencível que ele é e sempre foi, ele decidiu expressar sua glória nas coisas visíveis que ele criou, como sendo um jeito de materializar seu poder e sua majestade. E assim ele criou o homem para ser a materialização de sua aparência imaterial. Porém, sendo Deus pleno como ele sempre foi, ele já tinha visto diante de si que o homem ia decair espiritualmente. Por isso, ele mesmo idealizou as formas e métodos de reerguer o homem. Ou seja, nada é mérito nosso, é tudo pelo desejo dele, desejo de Deus. Além de ter criado tudo por causa de si mesmo, ele amou a criação que fez de sua própria imagem e decidiu recompor sua criação maior para o louvor de sua glória. Então ele fez o quê? Ele traçou o propósito e começou a direcionar todas as suas ações para o cumprimento desse propósito. Mas Deus não podia simplesmente deixar tudo por conta da imaginação do ser humano, porque o ser humano foi criado com vontade própria. Detalhe, né? O ser humano não foi criado com livre-arbítrio. O ser humano foi criado com vontade própria. É diferente. Na definição real, livre-arbítrio é o domínio da vontade própria. O ser humano não tem livre-arbítrio. O ser humano tem a vontade própria, tem a capacidade de gostar mais de uma coisa e de preferir outra. Mas não o livre-arbítrio, que é o domínio pleno da vontade própria. Você me entende, né? Temos a vontade própria, não o domínio pleno dela. Primordialmente, inicialmente, o ser humano não deseja agir para agradar a Deus. O ser humano nunca deseja inicialmente agradar a Deus. O ser humano realiza ações para cumprir sua própria vontade, porque o ser humano tem vontade própria e deseja em todo o tempo cumprir sua própria vontade. Então, para que os propósitos de Deus possam caminhar para onde Deus quer, às vezes Deus tem que estabelecer pessoas pré-moldadas, digamos assim, para fazer exatamente o que Ele quer, para que alguns propósitos se cumpram. Isso é bíblico. Eu não sei se você já percebeu isso. Às vezes tudo parece estar correndo muito bem e ninguém quer mudar o curso dos acontecimentos, enquanto que para Deus é preciso mudar algo às vezes para que seus propósitos aconteçam. E Deus não fica descendo do céu toda hora para vir aqui fazer as coisas. Deus usa pessoas. Deus sempre usa pessoas. Quando tudo parece estar bem e Deus tem que mudar a situação, Ele usa pessoas para provocar situações. Você lembra como é que ele se referia a Nabucodonosor em Jeremias 25:9? Nabucodonosor, meu servo. Ele chamou Nabucodonosor de servo. Esse homem, assim como tantos outros, está implícito no versículo de Provérbios. É como se ele dissesse, Iá fez tudo por causa dele mesmo, e também fez Nabucodonosor para o dia mau, e também fez o anti-Messias para o dia mau. Se Nabucodonosor tivesse sido apenas mais um obstáculo humano e político no caminho de Israel, teria caído tão rápido quanto Og, rei de Bazã, ou Senaqueribe, ou Sambalate e Tobias. Mas não. Deus colocou Nabucodonosor na posição de conquistador, de dominador, porque era para ele prevalecer. Ele tinha que prevalecer sobre Israel, porque o povo de Israel estava precisando ser punido pela desobediência naquela ocasião. Então Deus levantou Nabucodonosor, que foi a pessoa apropriada para cumprir isso. Você consegue acompanhar o que eu estou dizendo? Quem consegue entender isso, consegue entender a predestinação, que é bíblica, e o significado da palavra propósito. A mesma coisa com relação a Yehudá Iscariote, Judas Iscariote. Em sua oração, Yeshua disse, Pai, eu não perdi nenhum dos que tu me deste, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse o que está escrito. Você conhece bem esse texto, capítulo 17 de João. Os religiosos tremem de raiva com esse assunto, mas não adianta, tem que falar. Para quem sabe interpretar texto, já está tudo explicado. Não precisa de nenhuma grande explicação teológica. Yeshua falou claramente, Pai, eu não perdi nenhum dos que tu me deste, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse o que está escrito. A missão de Yeshua foi plena, foi totalmente sucesso. Ele não falhou em nada. Ele cumpriu tudo o que tinha que cumprir. Ele não falhou em doutrinar Judas, ele não falhou em tentar salvar Judas, mas ele tão somente falou para Deus na oração, Pai, aqueles que você me deu para eu conduzir, eu não perdi nenhum.
Ponto. Não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição. Yeshua não perdeu ninguém para o diabo. Yeshua não foi vencido pela traição de Judas. Mas o que ele disse foi o que ele disse. Eu não perdi aqueles que você me deu. E Judas se perdeu porque você não deu ele para mim. Ele estava comigo para cumprir um propósito. Yeshua está dizendo isso a Deus. Para que isso? Para que Deus fez isso? Para se cumprir o que está escrito. Isso aí é apenas questão de interpretação de texto. Alguém precisava cair para se cumprir o que estava escrito a respeito da traição de Machia. Isso é calvinismo? Não, isso não é calvinismo. Isso é apenas o que está escrito. É apenas o que Yeshua disse para Deus em oração. De repente ele poderia ter dito assim: Pai, eu não perdi aqueles que você me deu. Bom, quero dizer, eu tentei não perder todos, né? Mas você sabe, né? Judas não quis se arrepender, eu não pude fazer nada. A escolha foi dele. Eu tentei salvar ele, mas ele preferiu ir para o inferno, não pude. Não, nada disso. Ele disse: eu não perdi nenhum dos que tu me deste, a não ser o filho da perdição, para que os textos sagrados se cumprissem. Você conhece esse texto que está na Bíblia? Você acredita na Bíblia? Mas você acredita mesmo na Bíblia? Yeshua era calvinista? Amados, não se enganem. Ninguém está acima dos propósitos de Deus. Ninguém está acima da palavra de Deus. Deus nunca é injusto, e Paulo fala sobre isso em Romanos 9. Yeshua não era calvinista, Yeshua era apenas o Filho de Deus fazendo o que tinha que ser feito. Como ele mesmo disse em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. O texto central, a base central da Bessorá, do reino de Deus, é essa. Ninguém pode vir até Yeshua se Deus não atrair, não pegar a pessoa e der para Yeshua. Como ele disse na oração: aqueles que tu me deu eu não perdi nenhum. Você entende isso? Só vem até Yeshua quem Deus pega e dá para ele. Aqueles que Deus deu para ele, ele não perdeu nenhum. Ponto. A missão dele não falhou. Por causa dessa obsessão doentia em tentar mostrar livre-arbítrio dentro da Bíblia, que é coisa que não tem, já tem até crente renegando Romanos 9, como se Paulo tivesse ficado louco e estivesse falando um monte de asneira. Você já ouviu isso? Lembre-se, você não é maior do que a palavra de Deus. Tenha isso em mente. Ou será que agora você vai fazer igual a maioria dos pastores das igrejas gays, que ousam vir a público dizer que algumas partes da Bíblia são inspiradas e outras não? Quem foi que deu autoridade a ele para dizer isso? Alguém te deu autoridade para reclassificar os escritos sagrados? Se são justamente esses escritos sagrados que nos conduzem ao entendimento da vontade de Deus, você estaria reavaliando a veracidade deles com base em quê? Em alguma voz que falou com você? Ou com base em algum profeta de ocasião que apareceu na esquina, ficou rodando e falando alguma coisa diferente? Todos os que procederam dessa forma acabaram criando religiões novas e se tornaram os cães de Apocalipse 22:15, que o texto diz: de fora da cidade santa ficarão os cães. Eu já falei sobre isso numa outra mensagem. Os cães são todos aqueles que distorcem a verdade e ensinam errado, ajudando a desencaminhar multidões e impedindo as pessoas de enxergar a verdade. Por mais que você não concorde com as doutrinas bíblicas, que são bíblicas de fato, você e eu não somos maiores do que o texto sagrado. Tudo que está dito no texto sagrado, e o que está escrito realmente nos originais grego, hebraico, aramaico, é incontestável. Como também é Atos 13:48, outro texto que o pessoal do livre-arbítrio não gosta, fica inventando explicação. Onde, pegando junto com o versículo 47, Atos 13:47, 48, Paulo está lá pregando para o pessoal, dizendo que Deus mandou ele pregar para as nações, levar salvação às nações. E depois no 48 diz: creram os que haviam sido destinados à vida eterna, como diz na Bíblia comum. Texto original: que epistevisan osisan tetaimenes oin eonion. Tradução adequada: e tornaram-se fiéis, ou foram fiéis, os que estavam colocados para a vida eterna. Esses que se tornaram fiéis foram os que estavam tetagmenos, para a vida eterna. Tetagmeno, do verbo grego tasso. E quando você vai no dicionário de grego, o verbo tasso significa o quê? Você pode ir até no dicionário bíblico Strong, que é muito usado.
O verbo tasso é traduzido nas seguintes formas: colocar na ordem, situar, apontar, designar, botar no lugar. É sempre nesse sentido, no sentido de colocar algo na ordem que tem que estar, colocar algo na posição correta, no sentido de designar ou de definir o lugar certo de uma coisa. E assim, esse texto com o uso do verbo tasso, na sua forma de particípio tetagmeno, o texto sagrado está dizendo que os que se tornaram fiéis no momento da pregação de Paulo foram os que Deus colocou ali para isso. Deus colocou ali para receberem a vida eterna. É isso que o texto original está dizendo. Tornaram-se fiéis os que foram colocados ali naquele lugar para receber a vida eterna. É isso que o texto está falando. Foram aqueles que estavam no lugar certo para ouvir a palavra certa. Nada mais do que original grego. Aqui não tem calvinismo nenhum. A versão bíblica coloca tetagmenos como destinado, mas o sentido original é ainda mais forte do que destinado. Um sujeito tetagmenos, no sentido grego, é um sujeito que foi colocado no lugar que tinha que estar. Se você estudar a língua grega, você também vai descobrir isso. Quem ouviu Paulo se voltou para Deus ali naquele lugar é quem tinha que estar ali para isso, justamente para isso. O sentido original é esse. Qualquer outro argumento teológico que venha surgir para explicar esse versículo é furado, está fora. E na verdade, eu acho que nem precisava esmiuçar tanto para explicar isso. Mas como os pregadores de livre-arbítrio ficam perturbando com suas contestações sem fundamento, às vezes somos obrigados a esmiuçar em detalhes esse assunto. Porque o calvinismo mesmo, a teologia do calvinismo, não é de Deus. O calvinismo é a falta de compreensão da palavra. Calvinismo é falta de acesso ao original grego. Quem conhece o texto segundo o original grego não se torna calvinista, jamais. Mas quem tem acesso aos originais gregos reconhece a predestinação como doutrina bíblica. E isso não tem nada a ver com calvinismo. A predestinação em seu sentido correto não anula o juízo final. Tem gente que diz, se Deus escolheu alguma coisa previamente, o julgamento é uma farsa. Não, muito pelo contrário. Deus escolhe previamente quem ele vai chamar e trazer para a presença dele, mas ele traz a pessoa e dá a palavra dele. A pessoa com a palavra dele tem que aprender a obedecer e a amar ele, apenas pelo que ele é, pela sua justiça e bondade. Romanos 10, verso 20, Deus diz, me manifestei àqueles que não me buscavam. Esse versículo tem alguma coisa a ver com livre-arbítrio? Fala sério. Deus se manifesta a quem ele quer. É ele que decide se manifestar. Isso aí é um mero 2 mais 2 é igual a 4. Simples de entender para quem não é teimoso. Em Romanos 8,30 diz justamente o quê? Us de proorice tuto que cálice. Quanto aos que Deus designou previamente, ele também chamou. Na Bíblia coloca aos que predestinou ele chamou. O verbo que chamam de predestinar no grego é proorizo. Proorizo literalmente significa designar previamente. Quanto aos que ele designou previamente, também chamou. Quem que Deus chama para a presença dele? Quem ele designou previamente. Isso é só texto grego, não tem nada de calvinismo nisso. Quanto aos que ele designou previamente, ele chamou. E o resto do versículo diz, e aos que ele chamou, ele justificou, e aos que justificou, ele glorificou. Simples, não tem teologia nenhuma aí, é só texto grego. Porque predestinação é isso. Predestinação sem calvinismo mesmo, no sentido correto, é isso. É o fato de que Deus designa previamente tudo que ele faz. Deus não age de impulso. Tudo que ele faz é mediante propósito. Aliás, a palavra propósito quer dizer isso, na raiz. Aquilo que foi pré-posto. Aquilo que foi pré-colocado. Que foi colocado previamente. Propósito quer dizer isso. Deus colocou previamente na pauta da mente dele tudo o que ele ia fazer. Espiritualmente falando, predestinação é a mesma coisa que propósito. Deus faz o que ele traçou previamente. Deus não promete nem garante nada fora do que ele traçou previamente. Deus te chamou, te trouxe até a presença dele, colocou a palavra dele na tua vida. E através do uso e da prática da palavra dele, você vai aprender a venerá-lo, a amá-lo e a obedecê-lo. Pois a Torá apresenta Deus assim.
um Deus bom, um Deus que não é tirano. As pessoas dizem, se predestinação existe, então Deus é mau. Deus é mau não. Deus é o que a Torá mostra. A Torá mostra que Deus é rigoroso. Deus é rigoroso? É severo? É. Mas Deus é bom, é justo. Ele não é tirano. Ele cuida de nós. Ele nos trata como um pai trata ou como deveria tratar um filho. Aprenda isso. Esse é o Deus que a Torá apresenta. E a Bessorá, chamado Evangelho, é a interpretação messiânica da Torá para nós. Ao olhar para a Torá, através do que Yeshua ensina, eu vejo Deus como um Deus bom, um Deus justo, que cuida de nós, que se preocupa com a gente e que ainda por cima nos dá uma vida eterna que a gente não merecia. E isso me faz amar a Deus exatamente como Ele é. E assim também deveria você. Aprender isso e amar a Deus como Ele é. Porque tudo que Ele faz é mediante o propósito. Mediante tudo que Ele estabeleceu previamente. Quem tem ouvidos, ouça e entenda o que o Espírito Sagrado diz a quem realmente pertence a Deus.